Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sítio Maranata. Aqui quem fala é Matilde e hoje nós vamos dar seguimento aí no nosso estudo que nós estávamos falando. Falamos sobre a criação do mundo, falamos sobre Adão, a diferença entre Adão e nós, falamos também sobre como aconteceu o pecado, né, que foi quando a Eva comeu do fruto proibido. Mas a gente começou, digamos que a história já de um, não vou dizer da metade, mas de um certo ponto. Porque o Gênesis começa, né, na criação do mundo. Mas a gente tem que também falar que o pecado teve uma origem antes, né? Foi antes da criação do nosso mundo, pelo menos. Então falaremos sobre a origem do mal. Né? O mal não começou a existir lá no Éden, ele já existia antes. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E hoje eu vou usar um pouco do livro Primeiros Inscritos. Eu não tenho o livro em mãos, mas aí eu escrevi aqui, fiz uma colinha para mim poder ler a parte que eu acho pertinente a esse assunto. O nome do livro é Primeiros Escritos, página 145. Ele foi escrito por Ellen G. White. Então, vamos um pouco contextualizar. No início, Satanás era um anjo de luz, como nós já lemos antes. Ele era um querubim e ele era o segundo depois de Jesus. Era Deus, Jesus e depois Satanás. Mas aí a rebelião foi justamente porque ele não aceitava estar depois de Jesus, ele queria estar antes. Então vamos ler Ezequiel 28, do 13 ao 17. Pega aí a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Fala assim: Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado para fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Isso é o que a palavra fala sobre o inimigo, né? Ele era um querubim e foi formado para proteger. Ele era um dos líderes do exército do céu. E aí agora nós vamos ler o que fala lá no livro Primeiros Escritos. Satanás era honrado no céu, o primeiro depois de Cristo. Seu semblante exprimia felicidade. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, lá em Gênesis 1, 26, Deus falou para Cristo, façamos o homem à nossa imagem. Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem, e porque não foi consultado, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Até então, o céu tinha estado em ordem e harmonia e perfeita sujeição ao governo de Deus. Até aquele momento não havia
nada de ruim no céu, não tinha rebelião, não tinha cochicho, não tinha discussão, não tinha nada. Até então. Foi o pecado máximo se rebelar contra a ordem e vontade de Deus. Todo o céu parecia estar em comoção. Todo o céu ficou espantado, né? Já que nunca houve isso no céu. Tudo era perfeita harmonia e felicidade. E todo mundo adorava a Deus e a Cristo da forma mais natural possível. Para eles era maravilhoso fazer isso. Mas Satanás, ambicionando exaltar-se a si mesmo e não desejando submeter-se a Cristo, fazia insinuações contra o governo de Deus. Ele achou terrível ter que se submeter a Cristo. Quem é Cristo? Pensava ele, né? Eu, com toda a minha beleza, com toda a minha sabedoria, devia estar acima disso aí, né? Ele achava que ele devia estar nos conselhos de Deus. Os conselhos, eu entendo assim como os planos de Deus para criar o homem, para criar o mundo, né? Satanás queria ele estar no conselho de Deus, ele ser o mandado para criar, porque se a gente for estudar a palavra, o verbo de Deus é Cristo, e foi Cristo que nos criou, que criou o nosso mundo, né? E o inimigo tinha ciúmes disso, porque ele se achava o bambambam, ele queria ser o maioral. E aí quando ele começou com essas insinuações contra o governo de Deus, ele começou tipo... Acontece, nós estamos na época agora de política, né? Foi tipo isso, ele começou a espalhar entre os anjos a insatisfação que ele tinha. Ele pensava que as leis de Deus não eram justas para com os anjos, que os anjos não precisavam de tantas regras, que sozinhos, que se não tivesse a lei, eles iam ser mais felizes, iam adorar melhor, iam ter uma vida melhor, mais plena. Ele começou a espalhar burburinhos entre os anjos e insatisfações. E aí, alguns anjos simpatizaram com ele. Outros contenderam fortemente com ele. Né? Os que tinham a plena ciência do que estava acontecendo, né? E que Deus era maravilhoso e que eles adoravam a Cristo também de coração, que não era uma obrigação. Esses contenderam com Satanás e com os anjos que estavam do lado de Satanás, que eram os que simpatizavam com ele. E houve controvérsia entre os anjos. Satanás e seus simpatizantes estavam lutando para reformar o governo de Deus. Imagina aí que nós tivéssemos, né, uma hipótese, tivéssemos um governo perfeito aqui na Terra. Sei lá, uma pessoa que fosse totalmente honesta, que conseguisse fazer as coisas honestamente, né? Que o governo não fosse corrupto como é. E aí alguém, né, tenta desfazer esse governo aí. É claro que alguns iam estar a favor dessa pessoa que está espalhando os burburinhos. E outros estariam do lado certo, que seria o lado do governo, né? Mas isso é uma coisa bem hipótese que eu tô falando aqui, né? Porque aqui nesse mundo não tem a menor chance disso acontecer. Os governos são todos corruptos, porque nós somos... porque como diz a palavra, em pecado me concebeu minha mãe, né? Já nascemos pecadores, temos essas tendências, né? E isso não é só alguns, eu creio que todos têm essas tendências, mas raramente a pessoa consegue se impor e ficar firme, né, no propósito dela, na honestidade. E foi mais ou menos isso que aconteceu lá no céu. O inimigo plantou a sementinha no ouvidinho ali dos anjos, né? De vez em quando ele chamava um grupinho lá e começava a falar, e não estou satisfeito com isso, nem com aquilo, nem com aquilo outro. Ele plantava essa insatisfação no coração dos anjos. E os anjos, em sua ingenuidade, acabaram alguns caindo, né? Alguns não, a palavra diz que foi a terça parte, né? Se a gente for ler lá em Apocalipse 12 e 4, Apocalipse 12, 4, fala assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. As estrelas do céu são os anjos. Então, a terça parte dos anjos.
os quais lançou para a terra. Até aí tá bom para nós compreender. Uma terça parte dos anjos foram arrastados com ele, digamos assim. Mas é claro que no início eles estavam de boa vontade até eles descobrirem o que de fato ia acontecer, o que de fato estava acontecendo, digamos assim. Porque como eles não conheciam a maldade, eles confiaram no diabo. Em Lúcifer, nessa época, né, não se chamava diabo, ele ainda era, ou melhor, ele é um anjo e o nome dele não mudou. E aí vamos falar um pouco sobre as atitudes do Lúcifer. Ele que era um anjo de luz. Ele começou a ter orgulho, né, que dá para perceber. Ele falava assim, mas por que ele? Por que não eu? Né? Ele estava se orgulhando, estava se achando bam. E aí depois veio a cobiça, daí ele cobiçou estar no lugar de Cristo. Ele cobiçou fazer o que Cristo ia fazer, que era a criação do mundo e dos seres humanos. E aí ele teve ciúme, né? Ele queria ele ser o escolhido, não? Foram vários sentimentos novos que eles nunca tinham sentido, ou melhor, o Lúcifer próprio nunca tinha sentido. E aí começa que uma coisa leva a outra e vai levando a outra e vai levando a outra. E depois do ciúme teve a rebelião. Aí ele se rebelou contra Deus. E para conseguir mais colegas ao lado dele, ele mentia. Ele não tinha certeza do que ele estava falando, mas ele dizia para os outros anjos que sem a lei de Deus eles seriam muito melhores, mais felizes, mais plenos, e iam adorar a Deus melhor e, né? Ele não jogou limpo com os outros anjos, senão com certeza não teria tantos colegas ao lado dele, né? Que ele arrastou a terça parte dos anjos junto com ele. Ele tinha a confiança desses anjos. E aí, como esses anjos não tinham conhecimento de mentira, de orgulho, cobiça, ciúme, rebelião, eles nunca tinham visto nada sobre isso, não, até porque no céu não existe nada negativo, né? Eles estavam sempre em perfeita comunhão, amor, reciprocidade. E aí eles se deixaram enganar pelo diabo, para ver como a origem do mal não foi aqui com Adão e a Eva, aqui na terra, no Jardim do Éden. Já tinha acontecido essa rebelião lá no céu, porque lá foi a origem do pecado, digamos assim, né? Lá se originou no coração de Lúcifer o pecado. Um lugar onde não tinha nada disso, nada de ruim, nada de obscuro, digamos assim. E aí com isso ele enganou alguns não, né? Uma terça parte, e a gente não sabe o número total, então devem ser muitos anjos. Foi assim que deu o início, o start do mal, a origem do mal. Foi no céu, né? E é uma coisa tão diferente pra gente, assim, a gente costuma pensar que começou aqui, né? Ninguém imagina que lá no céu, tal. Até porque isso não é muito falado também, mas se a gente for estudar a Bíblia Sagrada, a gente descobre isso, que se originou no coração de Lúcifer lá no céu. E aí, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que aconteceu depois dessa rebelião do Lúcifer, essa controvérsia entre os anjos e o que aconteceu, porque o Satanás começou a tentar reformar o governo de Deus, né? A irmã Ellen White escreveu assim: Satanás e seus simpatizantes estavam lutando para reformar o governo de Deus. Eles estavam fazendo uma campanha eleitoral. Parei para pensar, isso não era. Tudo é semelhante. Eu tô aqui com um sorriso no rosto, mas não foi feliz, não foi alegre, não, né? A gente só liga as coisas com o nosso tempo agora. Algumas coisas que aconteceram, a gente acaba pensando assim, não é que é mesmo, faz sentido, isso aqui começou lá, então. É interessante, né? A gente estudar. E, como eu sempre digo, nós temos o livre-arbítrio. Temos a nossa escolha a fazer. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, que lhe seja de ajuda esse vídeo. E até o próximo vídeo. Maranata, o Senhor logo vem.